Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos fazer a leitura desta noite. Eu estarei lendo na nova versão transformadora. Iremos fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 29. Em 7 de janeiro, no 10º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, volte o rosto para o Egito e profetize contra o faraó, rei do Egito, e todo o seu povo. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: Sou seu inimigo, ó faraó, rei do Egito, grande monstro, à espreita nos ribeiros do Nilo. Pois você disse: O rio Nilo é meu, eu o fiz para mim. Porei anzóis em seu queixo e o arrastarei para a terra firme, com peixes presos às suas escamas. Abandonarei no deserto para morrerem você e todos os peixes de seu rio. Ficará em campo aberto, sem ser enterrado, pois o entreguei como alimento aos animais selvagens e às aves. Todo o povo do Egito saberá que eu sou o Senhor, pois para Israel você foi apenas um bordão de juncos. Quando Israel o usou como apoio, você rachou e lhe feriu o ombro. Quando ele colocou sobre você o peso, você desmoronou e o fez machucar as costas. Portanto, assim diz o Senhor soberano: Trarei a espada contra você, ó Egito, e destruirei tanto pessoas como animais. A terra do Egito ficará seca e desolada, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: O rio Nilo é meu, eu o fiz. Agora sou seu inimigo e de seu rio. Tornarei a terra do Egito completamente seca e desolada, desde Migdol até Assuã, e até o sul, na fronteira com a Etiópia. Durante 40 anos ninguém habitará nem passará por ali, nem pessoas, nem animais. Farei do Egito uma nação desolada, cercada por outras nações desoladas. Suas cidades ficarão vazias e devastadas durante 40 anos, cercadas por outras cidades devastadas. Eu espalharei os egípcios entre as nações do mundo. Mas assim diz o Senhor soberano: depois de 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações entre as quais foram espalhados. Restaurarei o Egito e trarei seu povo de volta à terra de Patros, no sul, de onde eles vieram. No entanto, continuará a ser um reino sem importância. Será a mais humilde das nações e nunca voltará a se elevar acima de seus vizinhos. Eu a tornarei tão pequena que não dominará mais nação alguma. Então Israel não confiará mais na ajuda do Egito. O Egito ficará tão devastado que lembrará Israel do pecado que cometeu ao confiar nele no passado. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. Em 26 de abril, o primeiro dia do ano novo, durante o 27º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lutou contra Tiro, com tanto afinco que a cabeça de seus guerreiros foi esfregada até perder o cabelo e seus ombros ficarem esfolados. No entanto, Nabucodonosor e seu exército não conquistaram nenhum despojo para compensar todo o esforço. Portanto, assim diz o Senhor soberano: darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levará sua riqueza e saqueará tudo que houver ali para pagar seu exército. Sim, eu lhe dei a terra do Egito como recompensa por seu esforço, diz o Senhor soberano, pois ele estava trabalhando para mim quando destruiu Tiro.
E virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel, e suas palavras, Ezequiel, serão ouvidas abertamente. Entre eles saberão que eu sou o Senhor. Tenham todos uma boa noite e Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de uma forma diferente, mas lembrando que onde tem duas ou mais pessoas, sempre Deus vai estar presente em nossas vidas, sempre vai estar nos escutando. Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos dê orientação e agradecer também. Senhor Deus e Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante de Ti de uma forma diferente, Senhor. Que o Senhor possa estar nos escutando, nos acolhendo, nos transformando e nos acalmando. Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor possa estar ao nosso lado, escutando as nossas palavras, que o Senhor possa estar acalmando os corações de todos aqueles que estão hoje em redes sociais ou estão discutindo, Senhor, ou por um problema ou por outro. Que a parte mais importante nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor sabe o momento que começa e o momento que termina. Nós só temos que ficar em casa, em família, Senhor. É um momento que talvez o Senhor colocou as famílias juntas exatamente para que nós possamos desfrutar disso, da conversa em família, da conversa mais próxima.
entre pais, filhos, irmãos, tios, tias, quem quer que seja, Senhor, em tua família. Esse momento nós queremos te agradecer pela vida de todos os idosos, que graças a Deus, Senhor, graças a ti, nenhum caso desse vírus apareceu em nossa igreja, Senhor. Nós só temos a te agradecer. Nós sabemos que a nossa igreja é composta por alguns idosos, que a sua mão possa estar sobre eles, sobre cada um deles, que hoje é a nossa preocupação principal. Em especial eu peço pela vida do pastor Marcos Samuel, Senhor, que o Senhor possa estar dando orientação a ele, como tem dado todos os dias. Nós estamos extremamente felizes e tristes, por outro lado, por não estarmos juntos. Mas estamos felizes porque estamos aqui, Senhor, de uma forma remota, de uma forma não próxima, mas estamos podendo nos alimentar da Tua Palavra, através do pastor Marcos Samuel. Que o Senhor possa estar dando direcionamento a cada dia para ele, que a cada dia ele nos alimente com a Tua Palavra, com a Tua sabedoria. Nós queremos também pedir pelas crianças, que o Senhor possa estar observando, olhando, acalmando as crianças em casa, que esse momento é um momento de família mesmo, que a cada dia que passa as crianças estejam protegidas, Senhor. Que elas entendam que é um momento difícil em nossas vidas, mas que é um momento que o Senhor permitiu que isso acontecesse. E esse momento vai terminar, eu tenho certeza disso. Oramos por todos aqui da nossa igreja que estão entrando nesse culto ao vivo, que cada um possa ter a melhor qualidade, possa ter a melhor informação, que nós possamos nos acalmar em Tuas palavras, Senhor. Lembrando que nós só temos a Te agradecer por esse momento de estarmos em família. E também queremos pedir para aqueles que puderem, Senhor, de alguma forma ajudar os idosos, Senhor, que os levante, que aqueles que precisam de alguma forma, de algum acalento, alguma informação, ou até mesmo da própria tecnologia, Senhor. Às vezes tem muitos idosos que não têm condições de estar nos assistindo. Que o Senhor possa levantar essas pessoas e possa ajudar. Eu oro em nome de Jesus e agradeço por todos nós. Amém. Descansando
Os cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Boa noite, irmãos. Mais uma vez é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Eu acredito que todos vocês devam estar com as suas Bíblias em mãos. É assim que nós aprendemos, é assim que nós conferimos se as verdades bíblicas são realmente de acordo com aquilo que Deus quer falar com vocês. Espero que nessa noite aí na sua casa, mesmo no ambiente aconchegante do seu lar, haja reverência e haja principalmente uma atitude de ter o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Nesses dias em que nós estamos vivendo, não sei como anda o seu coração, mas uma das coisas que eu mais tenho notado na vida das pessoas é uma gritante falta de paz. As pessoas estão desesperadas, elas estão assustadas, muitas delas têm vivido dias de histeria, medo, insônia, preocupações a respeito do futuro. E Deus, na sua soberania, decidiu impor, colocar esse vírus sobre a humanidade para que os homens pudessem, quem sabe, refletir um pouco mais sobre a insignificância da vida humana diante da grandeza de Deus, que eles pudessem pensar a respeito da brevidade da vida. Mas para os crentes, eu acho que é uma oportunidade muito grande de lapidar a nossa fé. Aonde está realmente a sua fé? Parece que para nós é fácil desenvolver fé quando tudo vai bem, quando temos saúde, quando as circunstâncias são favoráveis, quando temos dinheiro no banco, quando tudo à nossa volta parece estar em perfeito equilíbrio. Mas e agora? Como a sua fé está reagindo a uma situação que mostrou apenas que você não está no controle? Nós nunca estivemos no controle, mas essa situação apenas evidenciou. Não há controle sobre a vida, nenhum de nós. Por mais preocupados, por mais poderosos, nenhum de nós tem controle sobre o que vai acontecer sobre a nossa vida. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Abra comigo, vamos meditar nessa noite a respeito de algumas verdades que podem trazer paz ao coração humano. É assim que nós conseguimos paz. Paz é o resultado de se viver como Deus manda. Vamos ler esses poucos versos da Bíblia, Filipenses capítulo 4. Eu quero ler apenas do versículo 4 até o verso 7 e juntos vamos tirar as lições necessárias para a nossa vida. Olha aí, eu vou ler para vocês, o texto vai ser projetado, você pode acompanhar também. Filipenses 4,4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Até aí, a nossa leitura é uma leitura curta, poucos versos, apenas 4. Vamos pensar um pouquinho a respeito de como se ter paz. Interessante como o mundo está em busca de paz. E não apenas neste momento que nós vivemos, parece que paz é uma busca que o ser humano tem como prioridade.
e cada um busca paz à sua maneira. Por exemplo, se você pudesse entrevistar um traficante em algum morro, em algum lugar deste mundo, e perguntar para ele se ele quer ter paz, há uma definição de paz para ele. Ele diria para você tranquilamente: como eu gostaria de poder trabalhar em paz, sem que o Estado, sem que a polícia interferisse nos meus negócios. Paz para mim é ter a liberdade de fazer tudo o que eu quero, sem nenhuma restrição. Para outras pessoas, paz é a ausência de total conflito. Então as pessoas imaginam assim: paz só é possível quando nada à nossa volta, nem dentro, no nosso interior e nem fora, está desarrumado, desajeitado, fora do lugar. Para algumas pessoas, paz é isso. Quando tudo vai bem, elas vão dizer para você: eu estou em paz. Mas o que é paz, afinal de contas, da perspectiva bíblica? Paulo nos conta nesse livro fantástico de Filipenses. Nosso tempo, como é curto, não dá tempo de historiarmos tudo. Os irmãos sabem que não é o nosso hábito na nossa igreja de nós entrarmos num texto no meio de um livro. Nós sempre damos um contexto, entramos no capítulo 1, verso 1, vamos passando versículo a versículo, mas estamos interrompendo a nossa exposição de João. Retomamos em breve, mas enquanto estivermos aí fora da nossa acomodação lá, do nosso ajuntamento presencial, nós vamos então fazer algumas mensagens que buscam responder anseios do coração nesta hora. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha um sentimento de alegria, é claro, porque a igreja de Filipos havia suprido necessidades que ele tinha irmãos queridos naquela igreja, mas apesar de nós sabemos que Paulo amava aqueles irmãos, Paulo, ao escrever essa carta, também procura tratar alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Um dos problemas é visto claramente no contexto imediato do capítulo em que nós estamos lendo. Havia um problema entre irmãos. Na verdade, especificamente dizendo, havia um problema entre duas irmãs. Algo comum, não sei se seria estranho para você, duas irmãs na igreja brigando. Algo muito raro, não é? Obviamente que não. Irmãos e irmãs sempre nutrem no coração problemas. E por mais que sejamos crentes bons, como no caso as duas irmãs a quem Paulo se refere, eram irmãs que nós poderíamos dizer da linha de frente. Paulo chama essas duas irmãs de companheiras. Mulheres envolvidas numa tarefa nobre, apoiando a causa do Evangelho. Mas apesar de estarem unidas no propósito de servir ao Senhor, enquanto serviam a Cristo, desavenças entre elas surgiram. O apóstolo Paulo então decide escrever para a igreja em Filipos, orientando então essas irmãs, orientando a igreja de modo geral, mas ao tratar especificamente nesse capítulo ele lida com essa questão. E eu vou apenas ler para você o contexto do que acontece. No versículo 1 do capítulo 4, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, a minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E aí Paulo agora cita o problema que eu acabei de dizer. Paulo diz assim: rogo a Evódia, peço a Evódia e também peço a Síntique que pensem concordemente no Senhor. E as diferentes versões vão dizer, na Bíblia Almeida do século XXI diz: peço que Evódia e Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Nós não sabemos ao certo qual seria a razão do problema ali, mas a igreja estava vivendo falta de paz. E uma das razões, entre outras, que nós sabemos ali, era conflitos. Sabemos que nessa igreja também existia dificuldade entre uma pessoa servir a outra. As pessoas olhavam para os seus irmãos e não estavam dispostos a um sacrifício maior. A ponto de que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 dizendo: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual sendo Deus, o qual sendo o Senhor de todas as coisas, encobriu a sua glória e assumiu forma humana, e descendo a este mundo para morrer obedientemente, e uma morte severa, a ponto de Paulo dizer: morte, morte de cruz. As pessoas na cidade de Filipos, dentro da igreja, estavam com problemas. E o que nós podemos perceber é que quando problemas surgem,
quando há falta de humildade, quando há qualquer outro conflito, a paz é uma das coisas que rapidamente vai embora. Pedro, na sua epístola, ele diz no capítulo 3, busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. Pedro nos ensina que a paz é uma coisa que nós devemos estar sempre correndo atrás, porque ela tende a fugir de nós. E não é diferente dos nossos dias. Talvez você esteja na sua casa e você esteja pensando, mas pastor, a mensagem de hoje é sobre conflitos? A mensagem de hoje é sobre brigas na igreja? Não. Estou falando para você que desde o primeiro século e desde os primórdios da antiguidade, nós, os servos de Deus, passam por problemas onde a paz é tirada. Independente da circunstância, das razões, paz é uma coisa que foge rapidamente e nós devemos nutrir. E a paz na qual nós estamos buscando nos nossos dias, no contexto em que nós estamos vivendo, é a mesma paz que é oferecida para todos os crentes ao longo de todas as eras. Não é uma paz diferente, não é uma paz nova, é a paz que vem do Senhor. E hoje eu quero apresentar para você 3 atitudes, 3 requisitos básicos de como conseguir alcançar essa paz. Primeiro eu quero mostrar para você a verdade central. Nós lemos o texto e nós sempre procuramos tirar uma lição principal que norteie o nosso aprendizado. Olha aí a verdade central. A verdade central é a seguinte: paz. O que é paz? Paz é o resultado de se viver como Deus nos manda. Vou repetir. A paz é o resultado de vivermos como Deus manda. Isso é paz. Não invente outra coisa, não crie uma falsa expectativa a respeito de paz. Paz verdadeira só surgirá quando eu e você decidimos viver, aplicar a nossa vida, os padrões, os princípios, assumirmos para a nossa vida atitudes de viver de maneira obediente, como Deus nos manda. E hoje nós vamos ver, como eu disse para vocês, vamos ver o que aprender nesse texto. Quais são então os 3 requisitos básicos, 3 lições fundamentais, 3 atitudes para que eu e você alcancemos uma paz principalmente caracterizada por uma paz interior. Nem sempre a obediência a Deus vai produzir paz exterior. Pode ser que você obedeça a Deus, e é muito comum que isso aconteça, você esteja exatamente no centro da vontade de Deus, de maneira totalmente obediente, e haja à sua volta conflito, haja à vossa volta problema. Mas o texto hoje está nos propondo como conseguir uma paz interior. A paz de alguém que pode estar no meio de uma tempestade. A paz de alguém que pode estar no meio da maior calamidade e ainda assim permanecer tranquilo. É por isso que nós sabemos que essa paz não pode ser produzida pelo ser humano. Não é uma paz fabricada. Tem que ser uma paz que desce do céu, que permeia a mente e o coração daquelas pessoas que vivem da maneira como Deus manda. Na antiguidade, irmãos nossos foram mortos, foram lançados às feras. E essa mesma prática era aplicada também aos homens que não eram crentes. Alguns eram mortos por questão de fé, outros eram mortos simplesmente porque eram traficantes ou eram escravos recapturados. Seja qual for a razão, a pena era a mesma. E para a diversão do povo na antiguidade, uma barbárie era feita. Eles eram colocados em arenas e muitas vezes as feras eram soltas para atacar os crentes. E junto com os crentes, muitas vezes homens ímpios estavam ali, e há relatos de que esses homens se levantavam, gritavam, saíam correndo, enquanto muitas vezes os crentes simplesmente se ajoelhavam, se abraçavam, alguns pais fechavam os olhos dos seus filhos, e naquele momento de tamanha adversidade, não que eles não tinham medo, uma paz que é inexplicável tomava conta deles. E eles então enfrentavam a morte com uma serenidade maior, com uma serenidade, com um testemunho muito bonito. Como é possível ter paz? Paz é o resultado de se viver como Deus manda. E há 3 maneiras básicas, 3 requisitos, se você quer ter essa paz no meio da situação em que nós vivemos hoje. O primeiro requisito vem aí, você pode olhar, quero que você acompanhe no versículo 4.
Versículo 4 de Filipenses capítulo 4 nos apresenta o primeiro requisito, a primeira atitude para se ter paz real. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Interessante, Paulo escreve um versículo e ele basicamente dá uma ordem à igreja: alegrem-se no Senhor. E para que alguém não pergunte, mas Paulo, você tem certeza que eu devo me alegrar em Deus? Ele diz: outra vez vos digo, alegrem-se nele. Por que Paulo tem que mandar uma igreja se alegrar? Por que crentes precisam ser ordenados a desenvolver uma atitude de alegria? Ora, é simples, porque assim como a paz, quando Pedro falou, procurem, busquem a paz, porque a paz tende a fugir, da mesma forma a alegria. Se nós não vigiarmos a nossa vida, vamos perceber que a paz e a alegria são coisas que fogem rapidamente diante de nós. E para que você guarde, então, que a alegria é uma coisa que pode ser perdida, eu quero ilustrar para você de maneira didática, ajudando até a sua memória a guardar essas verdades, de modo que você pode praticar no dia a dia. Quando criança, lembro que eu assistia aos desenhos do Mickey. Havia um seriado, havia um desenho de manhã, nas manhãs, chamado Clube do Mickey. E era interessante quando nós perguntamos sobre arquirrivais, arqui-inimigos. A palavra arqui é principal e inimigo aí, você já entendeu o principal inimigo. Todo super-herói tem um principal inimigo. Batman, Coringa. Se você olhar Tio Patinhas, você vai ter os irmãos Metralha. Se você olhar o Mickey, existia um personagem chamado Mancha Negra. E esse personagem depois acabou sendo usado pela torcida uniformizada da Mancha Verde em São Paulo. E esses personagens na época marcaram muito a história porque eles eram vilões, eles eram ladrões. Os Metralhas, principalmente, eles sempre estavam atrás não só apenas da fortuna do Tio Patinhas, mas eles estavam atrás da moedinha número 1. Se eles conseguirem aquela moedinha número 1, então certamente tudo de bom ia acontecer com eles, iam ficar bastante ricos. Então, quando eu falo de alegria, para o Tio Patinhas, a alegria era ter dinheiro. Para outros personagens da história, eles sempre encontraram uma maneira de encontrar alegria. Mas paz e alegria verdadeira e interior só Deus dá. Mas o grande problema, e por que eu quero ilustrar com a ideia de ladrões, como o Mancha Negra, ou como os Metralhas, ou qualquer outro, eu quero que você guarde a seguinte lição. Paulo nos manda ser alegres, e é difícil para nós sermos alegres, porque à nossa volta existem ladrões da alegria. Existem pessoas, existem situações, existem uma série de circunstâncias que estão acontecendo que fazem com que a nossa vida se torne menos alegre. No Rio de Janeiro, se nós morássemos no Rio de Janeiro, talvez algumas pessoas nos assistam de lá e nós fôssemos falar, pensem numa facção criminosa e que ajudaria você a memorizar, certamente a memorizar que eles eram uma facção criminosa. Há muitos anos atrás, deve existir ainda, existiu o Comando Vermelho, o CV. Em paredes você via sempre aquelas duas letras simbolizando o Comando Vermelho. Anos mais tarde, em São Paulo, surgiu então o PCC, o primeiro comando da capital. E então eu quero ajudar você com essas 3 letras a memorizar a respeito disso. Paz é o resultado de se viver como Deus manda. Deus nos manda viver de 3 formas. E a primeira delas é com alegria. Mas para os crentes, viver uma vida com alegria é difícil porque existem ladrões da alegria. E para que você não esqueça quem são esses ladrões, para que você possa combater esses ladrões, de modo que a sua alegria não seja perdida, eu quero que você guarde aí o PCC. PCC, o que é os ladrões da alegria? PCC, P, pessoas. Ladrões da alegria, PCC, letra P, pessoas. Impressionante como pessoas são especialistas em roubar a nossa alegria. Você está sentado aí, você pode pensar em alguém e falar assim, pense em alguém que quando essa pessoa vem à sua mente, já na hora você fala, meu Deus. Pense numa pessoa que, se você estiver num lugar e alguém fala, olha, fulano chegou
e você já torce o nariz e fala, ai, vou embora. Aí como eu queria que essa pessoa não estivesse aqui. Talvez para alguns seja o patrão, o chefe, algumas pessoas, alguns funcionários, e agora não estou falando só, existem funcionários que são malandros. Eles estão aprontando, o chefe chega e acaba com a alegria. Não é disso que eu estou falando, não. Tem gente que está aprontando. Eu, quando criança, eu e meus irmãos, quando estávamos aprontando, meus pais chegavam e cortavam a nossa alegria, tiravam a nossa alegria. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma alegria verdadeira que vai embora, porque algumas pessoas interferem. Há pessoas que perdem a alegria com o chefe, são perseguidos no trabalho, sofrem pressões, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Existem funcionários que, em vez de reconhecimento, por estarem sendo expostos a perigo de sair de casa e trabalhar, mesmo num contexto em que muitas pessoas estão se isolando, não tiveram essa oportunidade. Pelo contrário, há irmãos, inclusive da nossa igreja, que recebem maior pressão, maior cobrança. E é óbvio que esse tipo de atitude produzirá no coração deles falta de alegria. Pode ser o contrário, talvez você seja um patrão e você pense em algum funcionário e você logo pensa, nossa, esse funcionário tira a minha alegria. Esse funcionário é respondão, esse funcionário, além de respondão, ele faz corpo mole. Olha, eu não vejo a hora de me livrar dele. Talvez seja o seu marido, talvez você, mulher que esteja me assistindo aí, pense, o meu marido muitas vezes rouba a minha alegria. E não é incomum ouvir de mulheres que dizem a alegria vai embora. Quando? Quando meu marido volta do trabalho. Ele chega em casa e ele só reclama, ele briga, ele não é compreensivo. E as pessoas, algumas irmãs e mulheres se queixam dizendo, olha, quando vai chegando o horário do meu marido chegar do trabalho, a minha alegria vai completamente embora. Pode ser que seja o contrário. Alguns maridos aí olham e falam assim, olha, a minha alegria foi-se embora por causa da minha esposa. E seja como for, se é esposa, se é marido, se são filhos, se são pais, pessoas são especialistas em roubar alegria. Basta você ver, por exemplo, em relacionamentos. Muitos casamentos, infelizmente, por uma série de circunstâncias, às vezes alheias à vontade de um ou do outro, ou às vezes até com participação direta dos dois, seja como for, muitas vezes casamentos terminam. E uma das partes, pelo menos, tende a sofrer, e a alegria vai embora. Mas deixa eu dizer para você que nessa noite você deveria reconsiderar algumas coisas, porque Paulo diz, alegrem-se no Senhor. E o grande problema dos crentes é que eles colocam a sua alegria em pessoas. Há maridos que colocavam a sua alegria no cônjuge, e há esposas que da mesma forma agiam. E aí então vem o luto, e às vezes uma separação, e uma situação de nuvem cobre a vida daquela pessoa. Porque muitas vezes nós, de maneira errada, colocamos no trono do altar da nossa vida pessoas, e pessoas nunca deveriam estar lá. Quantos jovens, quando perdem um relacionamento amoroso, quando terminam um namoro, se trancam nos quartos, ligam o rádio, colocam uma música lá triste, alguns pegam um pote de sorvete, uma caixa de chocolate, e ficam lá afogando as mágoas. E você pergunta, por quê? Por que você está assim? E a pessoa diz, você não sabe o que aconteceu, ele me deixou, ela me deixou, eu não fui correspondido. Quantas vezes os crentes não conseguem ter alegria? Porque eles permitem, porque eles não tomaram cuidado com os ladrões da alegria. E algumas pessoas do PCC, aí, o P, pessoas, chegaram na sua vida e roubaram de você essa alegria. Mas eu disse que existem muitos ladrões da alegria e eu falei que a letra P é pessoas. O segundo ladrão da alegria são coisas. P, pessoas. C, coisas. Impressionante ver como coisas roubam a alegria. Já parou para pensar como nos dias atuais as pessoas estão tristes? Principalmente no contexto que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais tristes ainda. Porque elas não podem, algumas pessoas que eram
Fanáticas, por exemplo, de frequentar shopping e fazer compra, não estão podendo sair de casa. Algumas pessoas que tinham o hábito de acumular coisas não estão podendo fazer agora, nem porque os produtores e até as indústrias não estão entregando. E essas pessoas, então, olham para essas coisas que não possuem e começam a ficar tristes. Anos atrás, quando eu me formava, antes de fazer teologia, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, eu estudei numa universidade e fiz administração. Interessante que uma das matérias em que eu estudava lá mostrava para nós como vender produtos, nos ensinava como fazer com que pessoas adquirissem produtos. E depois de ouvir toda aquela explicação e ler todos aqueles livros, eu descobri que a essência de se vender um produto, nem sempre é assim, mas pelo menos naquela aula era, a essência de se vender um produto é fazer com que a pessoa para quem você vai oferecer esteja insatisfeita com o que ela tem. Vocês lembram muitos anos atrás de um comercial que dizia: sua máquina não é uma Brastemp? Você poderia ter uma máquina novinha na sua casa, mas alguém na televisão dizia: muito legal a sua máquina, mas não é uma Brastemp. E quantas donas de casas ficavam insatisfeitas porque não era uma Brastemp? Lembram de um comercial, e agora eu estou revelando a minha idade, os mais antigos vão lembrar disso. Lembram de um comercial em que passava uma pessoa empurrando um carro e alguém gritava: pois é? Lembram do comercial desse Fusca? E quantas vezes as pessoas ficavam insatisfeitas porque não podiam ter esse ou aquele veículo? E hoje continua da mesma forma. Você pode adquirir um carro novinho, mas com o passar do tempo, a alegria que você tinha naquele produto, ela vai se embora. Quantas vezes nós adquirimos produtos para casa, sofás, televisores, tapetes, e fazemos aquela repaginada na casa, e agora nós dizemos: eu preciso convidar tantas pessoas para minha casa para que elas vejam como a minha casa está bonita. E nós fazemos isso por quê? Porque nós estamos alegres e nós não apenas queremos receber pessoas e partilhar do espaço com as pessoas, mas queremos que as pessoas vejam como nós temos bom gosto e como nós fomos agraciados e como nós fomos abençoados em poder adquirir tudo isso. Mas o tempo passa e aquele sofá novinho começa a ficar mais esgarçado. O tapete, que era aquele urso deitado no chão, já começa a ficar pelo soltando para tudo que é lado. Quando o sofá era novinho na sala, os pais diziam para os filhos: não põe o pé no sofá. Tira o pé do sofá imediatamente, esse sofá é novo. Ai do cachorro ou do gato se subisse no sofá. Mas o tempo passa e aquele sofá começa já a ficar esgarçado, ninguém mais respeita, as crianças já pulam, não apenas pisam no sofá, mas ficam pulando. Você chega em casa do trabalho, o cachorro está deitado em cima do sofá e o seu semblante vai mudando dia a dia. Por quê? Porque as coisas nas quais você colocou a sua alegria estão se desfazendo. Onde está a sua alegria? Está no celular que você tem, no computador, na televisão? Está no carro, na casa? Quem sabe esteja nas suas ações? Quem sabe esteja na conta bancária? Quem sabe esteja no acumular de diplomas? Quais são as coisas que estão no altar da sua vida, assumindo o lugar que só pertence a Deus? Porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, a paz vai embora, juntamente com a alegria. Porque pessoas roubam a nossa alegria. Porque coisas roubam a nossa alegria. E se pessoas roubaram a nossa alegria, é porque Deus não está no lugar certo. Se coisas roubam a sua alegria, é porque Deus não está no lugar certo. Não deixe nada tomar conta da sua vida. Nós estamos passando uma situação terrível, o que nos leva à terceira letra do PCC. Paz é viver do jeito que Deus manda. Existem 3 requisitos básicos para se viver e encontrar essa verdadeira paz interior. A primeira delas é a alegria. Mas temos dificuldade de ter alegria porque os ladrões da alegria roubam a nossa alegria. O PCC, pessoas roubam a nossa alegria, coisas roubam a nossa alegria. E o último C, circunstâncias também roubam a nossa alegria.
Talvez o momento que nós estejamos vivendo agora seja um momento mais característico para essa última letra. As circunstâncias roubaram a sua alegria? Sim ou não? É você grato a Deus mesmo nessa hora? Sabe por quê? Porque, pelo que me parece, posso estar errado e gostaria muito de estar errado. E parece que haverá um agravamento daqui para frente. Não da doença, mas por causa da histeria das pessoas. Por causa da maneira desequilibrada com que está se lidando com a situação. Não estou falando de não tomar cuidados, mas estou falando que talvez, e olha a palavra que eu estou usando, talvez, esteja existindo um exagero. E as consequências, não só da doença, mas as consequências financeiras virão. E as circunstâncias farão com que você que está me assistindo, muitos de vocês, quem sabe já estejam passando por isso, tenham perdido o emprego. O que farão as pessoas que dependem, ou por exemplo, e trabalham, ou estão no que nós chamamos de categoria de prestação de serviço? Como viverão os ambulantes, as manicures, os cabeleireiros? Como verão essas pessoas, por exemplo, que trabalham na praia, que dependiam disso, da aglomeração de pessoas para viver? Como elas farão? Como farão os nossos irmãos que, por causa da atual conjuntura, vão falir? E o que eu quero dizer para você é que as circunstâncias tendem a não ser favoráveis daqui para frente. Mas a sua alegria vai ser tirada porque a circunstância mudou. Talvez você tenha que mudar o seu padrão de vida. Talvez demore um pouco para você se reerguer. Talvez você seja privado de muitas coisas. Mas a sua alegria, se a sua alegria está nas circunstâncias favoráveis, você não vai ter a verdadeira paz. Circunstâncias mudam a todo momento. A única coisa que não muda é o nosso Deus. Ele é imutável. Ele é o Senhor de todas as coisas. É Ele quem toma conta das nossas vidas. Há pessoas que perdem a sua alegria quando a circunstância muda, vão ao médico e abrem um envelope e descobrem que tem uma doença, ou um problema mais severo, mais sério. E toda a vida muda, porque a pessoa de repente se depara com a realidade, uma realidade que a Bíblia sempre colocou. Nós não estamos no controle da vida, mas nós desenvolvemos um falso senso de que estamos no controle. Basta a circunstância mudar para que tudo então venha ao chão. Minha pergunta para você: as circunstâncias têm tirado a sua paz ou não? O que tira a sua alegria hoje? São pessoas? São as coisas? Ou são as circunstâncias? Paz é viver do jeito que Deus manda. E a primeira coisa que Deus manda, e Paulo diz claramente nesse verso, é: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete: alegrem-se sempre em Deus, porque Ele não muda. Ele não é como as pessoas. Ele não é como as coisas e nem como as circunstâncias. Ele é imutável. Coloque sua alegria nele. E no meio do olho do furacão, você vai nutrir no seu coração uma paz e uma alegria que as pessoas à sua volta não entenderão. O texto continua no versículo 5. Nós falamos que paz é viver do jeito que Deus manda, e Deus manda viver com alegria. Fuja dos ladrões da alegria, pessoas, coisas, circunstâncias. Segunda atitude, segundo requisito básico para se encontrar a verdadeira paz, está no versículo 5. Olha aí o verso 5. O verso 5 nos diz o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Talvez na versão que você tem aí existam ou apareçam palavras diferentes.
Eu sei, pesquisei, e com outras versões que eu tenho aqui, por exemplo, na minha versão, na Almeida do século XXI, diz que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Eu acho que a NVI traz que a vossa amabilidade seja conhecida de todos os homens. E há várias versões que trazem que a vossa equidade seja conhecida de todos os homens, que o vosso equilíbrio seja conhecido de todos os homens. Uma palavra que foi traduzida de diferentes formas, mas cujo objetivo é um único. Paulo tinha percebido que dentro da igreja de Filipos existiam arrogantes, existiam pessoas que não se humilhavam a ponto de servir o seu irmão. E quando nós chegamos no capítulo 4, vimos a briga entre Evode e Sintique, que não conseguiam pensar de maneira concorde no trabalho de Deus. E Paulo percebeu que isso tirava a alegria da igreja. Então Paulo diz: eu estou fazendo um apelo a toda a igreja. E qual é o apelo? O que é que Paulo pede? E nós sabemos que quem está por trás do apóstolo Paulo é a pessoa do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo está pedindo para a sua igreja, para que essa igreja, tanto a de Filipos como as demais igrejas do mundo inteiro, encontrem a verdadeira paz? Vivam com alegria. Em segundo lugar, eu quero destacar para você, vai aparecer aí, como eu mencionei para você, as possibilidades, mas olha aí, vai ser projetado para você a possibilidade que nós vamos utilizar. A palavra moderação, a palavra equilíbrio. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos viver com equilíbrio. Algo difícil nos nossos dias. Mais do que nunca, como pastor da igreja, como eu gostaria que os meus irmãos, o mundo eu não espero isso, mas dos crentes, como eu gostaria que os crentes fossem um pouco mais equilibrados. Nós temos uma tendência terrível, todos nós, e não é uma tendência apenas atual, sempre foi assim. Todos nós, desde criança, passamos por situações assim. Eu me lembro que na minha infância, e não precisa rir disso não, porque todos nós tendemos a ser 8 ou 80, se é que você me entende. Como é difícil. Se você tem filhos em casa, filhos pequenos, é comum que você, pai, você mãe, tenha que brigar por seus filhos irem comer. Eles estão brincando e você fala: venham almoçar. Qual é a resposta que vem lá do quarto, da sala ou do quintal? Já vou, daqui a pouco. Ou então, tá terminando, falta só 8 minutos desse filme que eu estou assistindo, desse seriado. Olha, já estou terminando, daqui a pouco vou. Ou então, tô sem fome. E quantos pais e mães ficam lá: olha, vem aqui, senta e faz aquele prato, e dá na boca, e se não der na boca não come, e aí os filhos enrolam, ficam na mesa ali, a comida esfria. E você olha no prato, ele sai da mesa rapidamente e fica a comida no prato. E as mães então ficam preocupadas e ficam apavoradas, dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com meu filho comer, ele não gosta de nada, ele não come nada. Na minha infância, acho que existe ainda hoje, existia um produto chamado Biotônico Fontoura. Não sei quantos vão lembrar ou se conhecem isso aí. E é interessante que minha mãe comprava aquele produto e dava para nós, Biotônico Fontoura. Nós éramos pequenos, eu tinha uma dificuldade, você pode ver pelo meu porte que eu não tenho dificuldade de comer, mas quando pequeno eu só comia feijão com pão e fubá. Olha que alimentação. Feijão tinha que ser batido, eu pegava o pão, tirava o miolo do pão e minhas refeições sempre eram feijão com pão. E alternava um pouquinho, como meus irmãos falam, com uma madeira de fubá. Aí a madeira entupia o bico, normal, fubá, então você tinha que cortar o bico da madeira e tomar. Os meus irmãos já são mais maldosos, eles diziam que não era uma madeira, mas era uma big de 2 litros com aquela chuquinha na ponta. Mas essas são as más línguas. Ignore isso aí, a versão certa é essa daí. E minha mãe tinha que brigar para que nós nos alimentássemos. Mas os anos passaram e nós chegamos na adolescência. E sabe o que aconteceu? De 8 para 80, meu pai tinha que sair de manhã na padaria para comprar café da manhã e comprava 35 pãezinhos.
E se pudesse, se enchesse a despensa, podia encher quantas vezes quisesse, podia colocar na geladeira o que você quisesse. Aqueles que estão me assistindo que têm filhos adolescentes, principalmente filhos homens, pode encher a despensa como você quiser. Eles vão comer. Eles vão comer tudo que você colocar lá. Não importa se está vencido, não importa. Mas isso não vai ficar... Não, eles vão comer. É o destrói, o corrói. Dá o nome para os seus filhos que você quiser. Por que essa mudança? Por que numa fase, dificuldade de comer e na outra come tudo? Filhos que têm dificuldade de dormir e chegam na adolescência, querem dormir o dia inteiro. O que acontece com os seres humanos? Nós temos essa tendência ao desequilíbrio. E o desequilíbrio passa pela alimentação, o desequilíbrio passa pelas finanças. Talvez você possa olhar para a sua vida e perceber que na sua vida financeira não há moderação, não há equilíbrio. Eu não estou falando de situações em que nos colocam, que fogem ao nosso controle, como as que nós estamos vivendo agora, que pode ser que alguns irmãos passem por privações financeiras e até ficam com dificuldade de saldar os seus compromissos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações em que há o desequilíbrio. No meio pentecostal, as pessoas costumam dizer que quando chega o cartão de crédito e as pessoas olham aquela fatura enorme, elas falam, meu Deus, como eu pude gastar isso? Começa a repreender o demônio do cartão de crédito. Mas não foi o demônio do cartão de crédito que digitou a senha para fazer aquela compra. Que tolice é essa? E as pessoas sempre querem desculpar-se, querem colocar a culpa em terceiros, mas a culpa é nossa. E Paulo diz, meus irmãos, vocês precisam se alegrar no Senhor e também vocês precisam viver de maneira moderada, equilibrada. E nós precisamos parar de ser 880. Há pessoas que nunca falam e há pessoas que falam demais. Há pessoas que não dominam a sua língua, ferem relacionamentos, destroem famílias, destroem tudo à sua volta. Por quê? Porque não são equilibrados. Há pessoas que são desequilibrados na sua autoleitura ou na sua leitura familiar. Olham para os seus filhos e olha só o desequilíbrio. Os meus filhos são sempre os melhores. Os meus filhos são os que mais se destacam. Olha como eles tocam bem, como eles cantam bem. Tudo o que eles fazem é bonito e bom. A minha esposa é a melhor, o meu marido é melhor. O meu filho supera todos os outros. Falta de equilíbrio. E, meus irmãos, como isso tira a nossa paz? Quantas pessoas veriam em paz? Eu citei no começo da mensagem, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele diz assim, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la. Mas lá mesmo no versículo 10, ele vai dizer assim, quem quer viver dias felizes? Olha o que nós falamos aqui sobre alegria. O texto bíblico fala, deve evitar falar só por falar. Uma das áreas em que nós mais temos desequilíbrio é a língua. A língua coloca relacionamentos no chão. E quem sabe nesse momento em que a circunstância à nossa volta mudou e você está privado de sair de casa, você dentro da sua casa, talvez era um tempo de refletir o uso das suas palavras. Pais que gritam com os filhos, filhos que não dominam a língua são respondões a um desequilíbrio total. Pessoas que não equilibram-se na maneira do entretenimento. Elas se deleitam tanto, elas são viciadas em série, elas são viciadas em entretenimento de modo geral. E nada na sua vida consegue colocar freios nisso. O que seria se nesse momento de confinamento, de isolamento social, se por alguma razão derrubassem a internet da sua casa, cortassem as linhas telefônicas, sinal de celular 4G, você estaria isolado só na sua casa, você e sua família. O que vocês fariam? Talvez muitos nem saibam o que fazer. Então, graças a Deus, porque nessa hora de vírus, lá fora, pelo menos dentro das casas, algumas pessoas, quem sabe pela primeira vez, estão conversando. Quem sabe alguns pais que nunca tinham problemas, nunca tinham tempo para estar com seus filhos, porque viviam de maneira desequilibrada atrás de dinheiro, sempre com a desculpa de que eu preciso prover, eu preciso sustentar essa casa, o meu filho tem que ter uma calça nova, um sapato novo. Agora estão em casa. Quem sabe brincando com os filhos, com as filhas. Existem bênçãos em todas as coisas que Deus faz.
E a Bíblia fala, nós precisamos de alegria e nós precisamos de equilíbrio. E sabe por que Deus quer que os crentes sejam equilibrados? Olha para o verso 5. O verso 5 nos conta um pouquinho mais. Ele diz assim, seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Todas as pessoas deveriam conhecer você, meu irmão, minha irmã, como alguém equilibrado. As pessoas deveriam olhar para você e falar, está aqui um homem equilibrado, está aqui uma irmã equilibrada. Olha o equilíbrio como ela se veste, olha o equilíbrio no que ele fala, olha o equilíbrio no que ele compartilha. Se há uma área de desequilíbrio nos dias que nós estamos vivendo aqui, é o desequilíbrio do WhatsApp. Os crentes são desequilibrados. Eles compartilham tudo o que recebem. Eles acreditam em tudo que ouvem. Não conseguem mais triar, perderam o juízo. Basicamente, perderam o equilíbrio. O celular se tornou dono da vida deles. Então, se alguém diz que se você fizer gargarejo com tal coisa, o vírus vai embora, já compartilha para todo mundo, vamos fazer gargarejo. E se alguém falar para você que, olha, se você comer chocolate, o vírus vai embora, vamos compartilhar e comer chocolate. Tudo que chega na mesma hora vai embora. É possível que nós erremos, é possível lapsos e nós compartilharmos coisas sem checar, é possível. Comigo já aconteceu, às vezes acontece. Mas estou falando de pessoas que não têm o mínimo de equilíbrio. Estão doentes. Como é que vão conseguir paz? Se acreditam em tudo o que escutam. Se são crédulos, são meninos que são levados para todos os lados, a todo tempo, por todo tipo de notícia. A Bíblia diz que todas as pessoas deveriam olhar para a sua vida e perceber em você equilíbrio. Olha para o verso 5 e você vai descobrir por que Paulo está preocupado em que a sua vida seja marcada por equilíbrio. Ele diz assim, olha o texto vai ser projetado para você, Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha aí qual é a razão, vai aparecer. Porque perto está o Senhor. Viu por que nós temos que ter uma vida equilibrada? Eu e você devemos ser moderados e equilibrados porque Deus está perto. Interessante como nós nos portamos de maneira mais adequada quando uma autoridade está perto de nós. Algumas pessoas vivem vidas plásticas. Por exemplo, se o pastor está perto, elas então agem de uma certa maneira porque o pastor está aí. Não vamos falar sobre isso, vamos mudar o assunto. Porque o pastor chegou. Porque o pastor, não. O pastor chegou, tudo mudou. Mas quando o pastor não está perto, ou quando uma autoridade que você respeita não está perto, a sua vida é desequilibrada. Crentes que vivem na mentira, crentes que enganam, crentes que manipulam a verdade, crentes que fazem isso e ainda cobrem as suas mentiras com pretextos, justificando tudo o que fazem. Eles enganam a sociedade, eles enganam os próximos, eles enganam pais, filhos e irmãos. Crentes com vidas duplas. Mas deixa eu dizer para você que o apóstolo Paulo diz assim, que nós deveríamos ser equilibrados porque Deus está perto. E o nosso Deus, que é um Deus transcendente, que está lá no céu, ele é um Deus imanente, que senta ao seu lado, que observa tudo o que você faz. E o fato dele estar perto deveria trazer na sua vida um profundo senso de equilíbrio. Quando criança, eu ia aprontar, eu me certificava de olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se meus pais não estavam perto. Por quê? Porque se os meus pais não estiverem perto, eu então poderia aprontar sem ser apanhado. Mas deixa eu dizer que com Deus não dá para fazer isso. Ele está perto o tempo inteiro. E sabe o que é triste? É triste saber que Deus está perto. E nem isso produz temor na vida dos crentes. Pare de viver como as pessoas deste mundo. Pare de agir com histeria. Pare de perder a alegria. Pare de ser alguém desequilibrado. Volte para o centro. Você, principalmente o homem que está me ouvindo, seja o equilíbrio na sua casa. Seja o equilíbrio de apontar o caminho.
Nesse tempo nós precisamos mais do que nunca de homens que dirijam as suas casas, que façam devocionais. Nós estamos tendo recurso tecnológico e através disso eu posso pregar e chegar até a sua casa. Mas se nós não tivéssemos esse recurso, você estaria pastoreando a sua família. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei o que fazer. É hora de você crescer. É hora de você assumir a sua função. Você não precisa ser um mestre em teologia. Você pode orar a Deus e falar, Senhor, eu gostaria muito de enriquecer a minha família. Tome uma porção da Escritura. Comece pelos Evangelhos. Leia uma pequena porção todos os dias. Se não dá todos os dias, escolha alguns dias da semana. Leia com a sua família. Às vezes a sua devocional vai ser ler e conversar sobre o que vocês leram. Talvez a devocional de vocês seja naquele dia não ler a Bíblia, mas conversarem sobre as dificuldades que passaram, e aí então você como pai, você como mãe, coroar aquele momento, mostrando o que Deus fala sobre aquilo. E se você não sabe, você vai atrás e no outro dia você apresenta isso. Quem sabe você pode fazer um culto familiar. Você está em casa agora 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não é possível que você diga que não tem tempo para cantar com a sua família, para ler a Bíblia com a sua família, para orar com a sua família. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tem tempo com Deus na sua casa, não é porque você não pode. A verdade é porque você não quer. E você não quer porque a sua vida tem andado em desequilíbrio. E se a sua vida anda em desequilíbrio, você não espera ter alegria. Não precisa esperar ter alegria. E se você não tem equilíbrio e alegria, você não terá paz. Simples assim. Paulo diz claramente, paz, a paz verdadeira, só é alcançada se nós vivermos do jeito que Deus manda. E Deus nos manda viver de 3 formas. Vivam com alegria. É difícil porque os ladrões da alegria, o PCC, pessoas, coisas e circunstâncias, roubam de nós essa alegria. Combata eles. Não deixe eles roubarem a sua alegria. Segunda maneira de você viver como Deus manda é viver com equilíbrio, porque Ele está perto. Não seja desequilibrado. Muitos anos atrás eu ouvi a história de um pastor que, infelizmente, a marca da vida dele não era equilíbrio, era uma vida desequilibrada. No nosso meio, nós somos batistas, é muito comum se dizer que, brincarem dizendo horário batista. O que é isso? Você marca um horário na igreja e fala, olha, às 10 horas nós vamos sair para um piquenique. E as pessoas falam, horário batista, e acabam saindo da igreja às 10h40, 11 horas, 11h30. E as pessoas, isso virou até uma brincadeira nas igrejas. Porque nós brasileiros e nós batistas ainda pioramos a situação, criamos esse hábito de nunca cumprir os horários. E esse pastor, então, vivendo nesse estilo de vida, ele marcava reunião com a igreja, ele reunia os seus líderes, falava assim, olha, amanhã nós vamos ter uma reunião aqui às 10 horas. E a liderança da igreja estava lá e ele chegava às 10h30, 10h40, 10h50. E ele sempre era motivo de piada. E a sua fama, em vez de ser uma pessoa equilibrada, passou a ser uma pessoa que era reconhecida pelos seus atrasos. E nesse triste quadro, as pessoas agora faziam piada pelas costas. Zombavam do pastor. O pastor falava, amanhã teremos um culto tal hora. O irmão já cutucava, aquela cotovelada discreta e dizia, sei. E eu venho só às 11, você vem que horas? Por quê? Porque ele perdeu a credibilidade. E um dia, enquanto todos fofocavam a respeito da situação que ele vivia, um dos irmãos que realmente manifestou amor por ele, um dia o procurou e disse, pastor, eu preciso falar uma coisa. Ele falou o quê? Estou muito preocupado porque tenho visto na vida do Senhor uma coisa que me deixa triste. O Senhor tem desenvolvido o hábito de não cumprir com a palavra. E como modelo para a igreja, isso tem se tornado péssimo. E eu sei que as pessoas hoje têm zombado, e sei que algumas pessoas já perderam a confiança e a credibilidade que tinham no Senhor. O pastor ficou chocado de ouvir aquelas coisas. Mas agradeceu aquele irmão, o único sincero, o único que realmente manifestou amor e falou com ele. Então o pastor orou para aquele irmão e disse o seguinte, eu me comprometo a mudar, vou pedir a ajuda de Deus, vou ter uma vida diferente. Ele decidiu então reunir a liderança para
falar o que tinha acontecido e pedir perdão das suas atitudes. Então ele escreveu, ligou para os seus diretores e disse o seguinte: amanhã, às 9 horas da manhã, eu quero uma reunião com vocês. E frisou bem: não se atrasem, por favor. Às 9 horas, nós não nos atrasaremos. Eu não irei atrasar, venha às 9. Pessoas ligaram o telefone, acharam estranha aquela colocação do pastor, mas finalmente falaram: bom, já que o pastor enfatizou tanto que ele não iria atrasar, então amanhã às 9 estarei na igreja para esse encontro com ele. O pastor foi para sua casa e colocou o relógio para despertar às 7 da manhã, para não existir a menor possibilidade de perder o horário. Foi dormir, ciente de que agora eu vou mudar a situação como as coisas têm acontecido. Teve uma noite tranquila. Pela manhã, quando ele acorda, algo o assusta. Ele se levanta e ele olha para o relógio. O relógio estava no pior horário, o pior horário possível. Ele estava naquele horário marcando 12 horas e piscando. Esse homem pula desesperadamente da cama. Ele sai da cama como um pão de uma torradeira. E a esposa do lado dele fala: o que foi? E ele faz assim, não, para ela não tem tempo de falar. Ele começa a pegar a calça e vestir um pé da calça e correr apavorado, pegando a camisa e vestindo a camisa. E a esposa então levanta da cama aos berros, dizendo: mas o que foi? O que aconteceu? Fala comigo. E ele não falava nada, ele só gesticulava com a mão, saiu pelo corredor, vestindo o sapato como um chinelo, o sapato, amassando a parte de trás do sapato e saindo. Os seus filhos saíram do quarto e falaram: pai, o que está acontecendo? E ele falava: não posso falar com ninguém. E aquela correria, pegou, vestiu a roupa do jeito que deu, a calça do jeito que deu e desceu as escadas, foi em direção ao carro. A gravata estava torta, os botões estavam abotoados em lugares diferentes. E então ele chegou até o veículo, ele estava com a sua maleta, uma maleta 007, daquelas que os pastores mais antigos gostavam de usar. E ele então joga a maleta dentro do carro porque ele estava com pressa, a maleta bateu no banco, abriu. E toda a papelada, tudo que estava dentro caiu no tapete e aquela bagunça. Ele entrou no carro, acionou o controle, o portão abriu, ele deu ré, saiu cantando pneu. E enquanto ele saía cantando pneu pela rua com o carro, ele olhava para a janela, sua esposa, sua família, toda olhando na janela, sem entender nada do que estava acontecendo. Mas havia um só pensamento na vida desse homem. Ele disse: eu não vou me atrasar mais, eu não vou perder esse compromisso. Eu dei minha palavra, não vou. Então esse homem acelerou pelas ruas da sua cidade, desesperadamente, querendo chegar na igreja. Nem sabia mais se o horário estava certo ou não estava, mas ele precisava chegar lá. E aconteceu, alguns chamam isso de lei de Murphy. Enquanto ele vinha andando por aquela avenida, lá na frente o farol, o semáforo, mudou para amarelo. E agora é uma questão de interpretação, eu não sei você. Se você vem por uma avenida em alta velocidade e o semáforo fica amarelo, o que significa isso? Para alguns é pare, atenção. Para outros é acelera que dá. Aí vai dar a sua leitura. Cada um de nós aí vai fazer essa leitura. O fato é que o pastor olhou e falou assim: vai que dá. Ele engatou outra marcha, acelerou. E ele passou, enquanto o farol, enquanto ele estava passando, o farol ficou vermelho, ele atravessou. E ele falou: Senhor, obrigado, eu não vou me atrasar, olha, a sua mão está comigo, manda os seus anjos abrir no caminho, eu preciso chegar à igreja de qualquer jeito. E aconteceu aquilo que o pastor não queria de jeito nenhum. Ele escuta e ao olhar pelo retrovisor, havia um carro de polícia vindo na sua direção. E o policial pediu para que ele encostasse. Esse homem estava transpirando, a camisa toda desalinhada, a gravata torta. O policial chegou perto do carro. O policial saiu calmamente, andou bem tranquilo em direção ao carro. Quando o policial chegou perto do vidro, o pastor disse o seguinte: policial, eu estou errado. Eu cometi todas as infrações possíveis. Por favor, me dê a multa que eu preciso ir embora. Ele não negociou, ele só falou: eu estou errado, por favor, aplique a multa e me libere, por favor. O policial se abaixou calmamente, olhou para dentro do carro e viu o homem todo desalinhado, olhou toda aquela papelada caída por todo o carro, uma bagunça geral.
Então o policial disse para ele o seguinte: eu não lhe darei uma multa, sobre uma condição. Ele falou: qual? Se você me ouvir por 1 minuto, eu libero você e não lhe aplicarei a multa. E ele falou: ok, por favor, o que você tem a me dizer? E o policial disse para ele o seguinte: a minha vida era como a sua. Eu estou me vendo na sua vida. Eu era igualzinho você. Eu andava todo desregrado. Eu não tinha equilíbrio na minha vida. Mas um dia, eu conheci a Jesus como meu Senhor e Salvador. E a minha vida foi transformada. O pastor assustou. O dia que Jesus entrou na minha vida, eu me tornei outra pessoa. O que o Senhor faz da vida? O policial pergunta para ele. O pastor então olhou e disse: eu sou um administrador. Administrador? Um administrador eclesiástico. E talvez a sua vida não seja muito diferente desse pastor. Talvez no seu trabalho, na escola, talvez na sua família, os seus familiares e vizinhos olham para você e de longe vem a pessoa de Cristo. Há total desequilíbrio. E quando você prega Cristo para essas pessoas, elas não escutam. Por quê? Porque a sua vida não reflete o equilíbrio que Cristo tem, Cristo dá. Quer viver? Quer ter paz? Alegria e equilíbrio. Deus está perto. Mude a sua vida. Mude a sua postura. Seja diferente. Mas o texto termina com uma última atitude. Se você quer ter paz, você precisa de alegria e precisa de equilíbrio. E vai ser projetado aí para você. Em terceiro e último lugar, para se ter paz é preciso ter oração. Paulo termina dizendo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. Meu horário já se estendeu, eu não posso desdobrar muito isso. Mas Deus quer que você ore. Nada nessa vida, nada, olha aí, está sendo projetado, nada nessa vida justifica a sua ansiedade. Perder o emprego não justifica, ter um vírus circulando na sociedade não justifica, perder o salário, perder alguém, nada na sua vida, nada. Pode pensar o que você quiser, nenhuma dessas coisas é desculpa para que você ande numa vida ansiosa. Muitos de vocês, muitos crentes, precisam tomar remédio para controlar a ansiedade, e isso é pecado. Eu não estou falando de quando você tem que tomar medicamentos por prescrição médica, mas muitas vezes até mesmo os médicos, ao nos prescreverem coisas, nos prescrevem coisas que somente Deus pode mudar. A ansiedade, medo, se cura com dependência de Deus. Paulo diz assim: não andem ansiosos por nada, nem o que vocês vão comer ou vestir, nem se vocês vão ou não contrair um vírus, não se vocês vão perder ou não o emprego, nem se um ente querido seu pode contrair isso e perecer. Nada justifica a sua ansiedade. Mas ele diz assim: pelo contrário, em tudo, em todas as coisas, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. Se por um lado nada justifica você ter uma vida ansiosa, o apóstolo Paulo também diz que do outro lado, tudo justifica a sua oração. Você pode orar por todas as coisas. Você pode orar para que Deus transforme a sua vida, para que Deus traga para você a paz que você precisa. Eu e você só teremos paz se vivermos como Deus manda. E Deus manda você viver com alegria, com equilíbrio e com oração. O problema dos crentes na atualidade é que eles oram pouco. Nós, e eu me incluo com você, meus irmãos, nós oramos pouco. Avalie você mesmo, a sua vida de oração. Você ora pouco e espera que Deus te dê muito. Você ora pouco e espera que as coisas aconteçam. Que tragédia, que tristeza. Quando você colocar a sua vida em oração diante de Deus, quando você desenvolver a prática da oração, então, e só então, você desfrutará o que o versículo 7 diz. Olha como Paulo termina. Quer ter paz, alegria, equilíbrio e oração. Se você fizer essas 3 coisas, Paulo diz no verso 7, e então
E somente então a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Meu desafio para você, meu querido, minha querida, é você que está procurando paz. Você precisa encontrar essa paz em Deus. Uma paz que excede, que ultrapassa o entendimento, que não é racional. Uma paz que é fruto da alegria colocada nele. Uma paz que é fruto de um equilíbrio porque ele está perto. E uma paz que é fruto de relacionamento em oração. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a ser uma pessoa diferente. Pare de ser desequilibrado. Pare de deixar que os ladrões da alegria acabem com a sua alegria. E por favor, ore mais. Aproveite esse tempo e peça a Deus para transformar a sua vida. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Vamos pedir que Deus nos ajude. Pai querido, eu apresento diante do Senhor os meus irmãos, minhas irmãs. Todos nós estamos buscando paz nesses dias. Nós temos a paz do Salvador, a paz do perdão que nos livra do inferno. Mas, Senhor, existe uma paz relacional, uma paz circunstancial que nós não temos. Nós estamos com medo e muitos irmãos estão assustados. E nós pedimos perdão, porque a nossa alegria deve estar em Ti. Nós pedimos perdão porque devemos ser equilibrados, porque o Senhor está perto. O Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor está perto. Ensina-nos a orar. Nada justifica uma vida de ansiedade. Nenhum remédio substitui uma vida de oração. Nos ajuda a espelhar o caráter de Cristo. E então, Senhor, uma paz que excede o entendimento nos transbordará. E esse mundo conhecerá como são homens e mulheres que te servem. Ajuda-nos a ser assim. É a minha oração por minha igreja e por todos os meus irmãos que me ouvem. Eu assim oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Busque a paz com essas 3 atitudes. Mas se você não é um crente, você precisa conhecer o Salvador. Entregue a sua vida a Ele, peça perdão pelos seus pecados. E então, e só então, você poderá desfrutar dessa paz que nós mencionamos hoje. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve. Fiquem na graça do Senhor. Achar solução, a esperança é Jesus.
pode achar solução. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação. O mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, a estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e minha destra jamais falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço o teu clamor, e minha destra não falhará. Louve conosco, não há o que temer. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Consegue entender isso? De maneira nenhuma vai te abandonar. Ele prometeu isso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço
só tua dor, ouço teu clamor.